Bom, então eu vou iniciar formalmente a nossa sessão, né? A palestra intitulada O Uso da Inteligência Artificial nas Publicações Científicas, né? Com a presença, né? Ilustre, né? É uma honra recebê-lo, do professor Luiz Hernan, né? Pinochet, o professor Luiz Hernan. Eu vou falar brevemente seu currículo, eu sei que você vai apresentar, né? Ele é mestre em administração pela PUC do Paraná, doutor em administração pela FGV, tem 3 pós-doutorados, um em TI pela FEA-USP, um pela Universidade Federal do Fluminense, tá certo isso? Isso. Você estudou lá. E também pós-doc em marketing pelo PPGA da Uninove. Ele atualmente é professor da FEA-USP, é líder também da... Você está no departamento de administração de informação, tá certo ou não? Isso, é isso? Isso. Trabalha lá com o César, meu querido amigo. Ele é líder de tema da Divisão Acadêmica de Administração de Tecnologia e Informação da UPAD, coordenador adjunto da área de Tecnologia da Informação e líder do tema Transformação Digital, Informação e Negócios Digitais do CEMEAG. E, atualmente, também, ele ocupa um cargo bastante importante, né, na área da publicação, na coordenação geral das revistas do Departamento de Administração da FEA-USP, que incluem a RAUSP, a REG, a Innovation Management Review, todas indexadas na plataforma, né, Emerald, né, e editor-chefe da REG, e editor associado também da RAUSP. É um grande prazer recebê-lo, Luiz Hernan. E se você me permite, eu queria só falar um pouquinho para introduzir seu tema, a importância do seu tema, né? E a nossa área de pesquisa, na área de administração, ela caminha para o hype, né? É impressionante isso, né? Mas é um tema que não é um tema tão novo assim, né? Eu lembro que eu comecei estudando ainda na década de 1990, faz tempo, né? Mas eu estudava indicadores, nós criamos os primeiros indicadores de inovação, né, antes da Tintec. E fazia o meu projeto de doutorado, que era sobre a indústria aeroespacial, a Embraer, e ali no final da década de 90 foi que eu comecei a ter contato com a área de ciência de serviços, inovação em serviços, que é uma área emergente. E por conta do setor aeroespacial, eu via que a indústria ela tinha cada vez mais a produção de alta tecnologia e incorporava serviços intensivos em conhecimento, já havia engenharia baseada em conhecimento, ainda não era IA com essa característica. Em 2000, fiz a primeira pesquisa de inovação em serviços realmente, e aí nós tivemos contato com a IBM, né, então na época, né, o Cláudio Panis tinha chegado do MIT, e nós fizemos um grande evento, o primeiro simpósio de ciência e serviços, né, no Brasil. E eu sei que estou falando isso porque eu sei que você é da área de TI, né? E aí nós fizemos o primeiro encontro e ainda o grande evento ainda era ciência de serviços ou inovação em serviços, e a IBM tinha o projeto Watson, que era a grande aposta da IA nesse campo. Ainda não haviam as startups, né, as nativas digitais, que só viriam acontecer depois. Em 2006 nós recebemos aqui pela FEA, né, é importante vocês saberem, fizemos o primeiro evento de inovação aberta. Nós estamos comemorando 18 anos, viu, Luiz Hernan? Por isso que eu estou fazendo esse pequeno histórico aqui. O professor Jaime Chasburg, e aí fizemos um evento de inovação aberta, e onde disparou todo o processo também de interesse pela questão das startups. Ainda não haviam startups de IA como existem hoje, a OpenAI, a DeepSeek, NVIDIA, que mudou o cenário radicalmente em relação a questão da IA, né, e deixando, inclusive, questionando os grandes projetos da IBM e assim por diante. Mas o ponto que eu queria ressaltar, né, é que, né, a questão da IA não é bem ela virou uma hype, mas não é hype. Nós vamos ter que realmente conviver e usá-la. A grande questão é como usá-la. E aí, os dilemas que certamente você vai abordar, e são as questões fundamentais, que são as questões de como usar com ética, né? Como usar com ética, como usar com a questão da responsabilidade científica, né? E os modelos de gestão que serão necessários para operar, é a questão da regulação e a governança, né?
em relação a grande questão que nos coloca hoje é como conduzir, como trabalhar com esses desafios que nós temos, né? E uma outra questão fundamental na questão da IA, como ela é importante, como ela deve ser estudada, é que como nós vamos regular, estabelecer governança, se nós não temos pesquisa em IA, né? Isso influi diretamente a questão que nós estamos assistindo, essa questão de soberania IA, né? A grande questão não é se vamos ou devemos usar. Olha, se usamos ou não usamos, não é essa a questão. A questão nós temos que usar. A grande questão é que nós não temos pesquisa. E se nós não temos pesquisa, como é que eu vou regular algo, fazer argumentos que eu não conheço? A questão da soberania, agora que nós atravessamos, né, era muito mais fácil para os Estados Unidos, não precisava ter um porta-aviões. Mas pense o seguinte, se os Estados Unidos resolver suspender o serviço de GPS que está no satélite americano, na área de defesa, o caos que seria o Brasil. Então, esses são desafios que nós temos que estão ali na pesquisa, são na área de pesquisa, né, acadêmica, mas nas pesquisas científicas, enquanto sociedade futuro. Para encerrar, Luiz Fernando, nós fizemos aqui também, em 2018, o simpósio de inovação da Ampage. E eu lembro que eu apresentei, eu era diretor de área, com um grupo lá, com a Gessiane Porto, a Khadija, né, o nosso grupo, havia uma projeção. E essa projeção de estatística, é a centometria, né, o que mais chamava atenção não eram bem os temas. Já aparecia rede de Monte Carlo, redes bayesianas, algoritmos, machine learning, mas o que chamava atenção eram os métodos. Nos métodos já apareciam a questão dos algoritmos, a questão de pesquisa, né, que não era só cases. E aí eu lembro que eu chamei a atenção, isso lá o encontro na USP, e me falaram assim, Roberto, isso é modismo, isso nunca vai acontecer na administração e pesquisa, usar IA. Isso fazem, eu até conversei com meu colega ontem sobre isso lá na USP, né, no grupo de pesquisa, e eu acho que hoje isso é uma realidade, né? Então, Luiziana, esses são os desafios que eu estou só colocando para introduzir seu tema, a importância do seu tema. É um prazer estar recebendo você aqui, e por favor, fique à vontade para colocar a sua apresentação, né? E agradeço a presença nós agradecemos a presença da audiência aqui, estamos acompanhando aqui vocês, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Isso eu vou compartilhar, eu acho que já está aparecendo a tela, né? Então, vamos lá. Então, boa tarde não, boa noite já, né? A gente já está aqui. Boa noite a todos, boa noite a todos. É uma grata satisfação receber o convite da FEI, né? E também os amigos, colegas, professores, agradecer o convite do professor Ayman, né, o professor Roberto Bernardes, também agradecer a professora Maria Tereza Saraiva, que é a coordenadora do PPGA, uma satisfação aqui estar na FEI, junto com os grupos de pesquisa, e também com os alunos, né, e realmente parabéns pela iniciativa, né, não só da temática, né, do interesse de avançar no conhecimento dentro da área de inteligências artificiais, mas trazer esses questionamentos que o professor Roberto Bernardes trouxe muito bem, né, que é essa preocupação com processos de governança, com questões de regulação, né, soberania, e a gente vê a inovação avançando, a inovação avança muito rápido, e a regulamentação, ela caminha em passos curtos, né? Porque ela tem que conhecer, ela tem que entender o processo, como é que as coisas acontecem, e a gente sabe que todas as tecnologias que surgem e os métodos, eles nos auxiliam a resolver problemas no dia a dia, né? Na sociedade, nas nossas vidas, nas empresas, nos negócios, e criar novos modelos de negócios também, né? Então, eu acredito que essa temática é uma temática bastante interessante, adequada, oportuna para ser tratada, não se esgota, pelo contrário, ela avança, e eu vou tentar trazer nessa apresentação, né, trazer algumas discussões também de alguns pontos que eu acho que merecem atenção, principalmente do ponto de vista
das publicações científicas, tá? Então, a temática, a palestra que eu estou trazendo aqui, é o uso da IA nas publicações científicas, sob o ponto de vista de quem é autor, de quem é avaliador, e o que as editoras estão esperando e se posicionando em relação a isso. É lógico que, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não consegue não falar também um pouco do avanço das IAs, que vem trazendo também impacto direto nessa direção, né? Então, o professor Roberto já me apresentou, né, mas eu vou falar rapidamente aqui a minha motivação. Atualmente eu sou professor associado livre-docente do Departamento de Administração da FEA-USP. Minha área é métodos quantitativos e informática. Também estou como coordenador trainee na FIA do Lab Data, que justamente trata com a parte de análise de dados. Eu tenho 3 pós-doutorados que eu entendo que são complementares, porque TI tem a ponte também com pesquisa operacional, com a parte matemática, né? E também aplicações, que eu desenvolvo muitas pesquisas também focadas na área de marketing, né? Mestrado e doutorado na área de administração. Eu tenho 2 graduações, uma em informática e outra em matemática. E, atualmente, estou como coordenador geral das 3 revistas do Departamento de Administração. Eu vou falar um pouquinho das 3 revistas, né? Como é que elas estão posicionadas. E também revisor e membro editorial de pelo menos 65 periódicos nacionais e internacionais. Então, eu venho acompanhando bastante a realidade de como é que essas revistas internacionais elas vêm solicitando e vêm conduzindo esse processo da adequação, né, do uso da inteligência artificial nas publicações científicas, né? Tem alguns artigos, publicações, e atualmente... Luiz Hernan, pois não? Nossa equipe técnica, não é IA, inteligência real, ela está chamando a atenção que você tem que colocar no formato de exibição. Ele está no formato de apresentação. Ele está no formato ainda aberto, tá? Formato... Apresentação. Como se fosse aqui embaixo, ó, tem os quadrinhos, embaixo, na linha de baixo, no formato de apresentação, tá? Modo de exibição. Certo? Isso, modo de apresentação. Apresentação. Exibição, porque ele está aparecendo, eles... Eu vou te mandar uma foto aqui, ó. Tá aparecendo... Isso, embaixo, para baixo aqui, ó, para baixo. Isso, é o primeiro aí. É o primeiro em formato de apresentação. Esse primeiro aí, isso aí, põe aí. Não está indo. O botão é esse. Aí a questão da tecnologia. Mas o botão é esse. Deveria estar indo. Não? Não. Então, ele segue. Bom, vamos continuando assim? Acho que dá para... Depois, vou te mandar uma foto, você vai ver. Tá bom. Nós podemos seguir dessa forma. Bom, e atualmente eu estou conduzindo 3 projetos financiados. Eu vou comentar rapidamente, porque os 3 eles têm envolvimento com a inteligência artificial, né? Um pela FAPESP, que é um projeto regular, que eu estou conduzindo a parte de metaverso, e com utilização de criação de realidade virtual com aplicações de inteligência artificial. Um projeto de produtividade, que é do CNPq, na parte também utilizando inteligências artificiais, e mais recentemente um da Universal, né? Então, bom, vamos lá. Vou comentar aqui brevemente. Então, curioso, na minha tela não está aparecendo assim, né? O comentário do Rômulo Heider, estou acompanhando aqui vocês, ó, é que deve estar com mais de uma tela, e a tela espelhada é outra. Eu uso várias telas aqui. Bom, estão seguindo assim, acho que dá para ver. Perfeito. Então, aqui no primeiro projeto, então, vou falar aqui brevemente, no projeto da FAPESP,
Então, eu estou conduzindo um projeto aqui com um grupo de pesquisa, inclusive tem uma pós-doutoranda, que é a professora Vanessa. A gente está desenvolvendo um ambiente, que é o Special, e nesse ambiente interativo a gente está começando a utilizar também algumas tecnologias, inclusive ela faz o pós-doutorado comigo. A gente está utilizando algumas tecnologias como Canva, o Midjourney, o Leonardo AI, para desenvolver ambientes interativos utilizando IA, para analisar essa questão do trabalho e da produtividade, né, do trabalho. Então, utilizando esses tipos de tecnologia. Na minha bolsa produtividade, eu utilizo a inteligência artificial generativa com base em duas lentes teóricas, uma é sobre a carga cognitiva e outra sobre a parte da autodeterminação, e essas duas teorias, elas trazem justamente um enfoque mais na linha de neurociência. Então, a gente utiliza equipamentos neurocientíficos para analisar sensores, ondas cerebrais, justamente para identificar, né, os níveis de atenção, os níveis de relaxamento, né, dos tomadores de decisão. Então, a gente tem 3 cenários que a gente está avançando: decisões estratégicas sob pressão, estudos sobre liderança e percepção de competência e autonomia, e engajamento de treinamentos como ferramentas digitais. Inclusive, tem um PIBIC também que está seguindo essa linha na parte de treinamentos. E um terceiro projeto financiado que eu estou conduzindo, que vai começar, porque é o resultado recente agora, é o da Universal. Então, na Universal, a gente também está desenvolvendo um trabalho, todos são experimentos, eu trabalho muito com métodos experimentais, e aqui a gente está trabalhando com processos do deepfakes, né? Então, a utilização de deepfakes no contexto organizacional, para analisar a carga cognitiva e dissonância cognitiva da atenção. E aí a gente tem 4 cenários que a gente vai analisar: um de treinamento, um de inclusão e diversidade, um de personalização de marketing, um de recriação do conhecimento. Então, a IA, ela está como tema, está permeando como conteúdo, mas também está permeando aí como um instrumento de apoio, né, para desenvolvimento de pesquisas científicas, né? E, nesse sentido, eu entro aqui na parte especificamente do tema, né, que é das publicações científicas, no qual, atualmente, eu estou como coordenador das 3 revistas, né, da FEA, no qual cada revista tem seus editores, né? Então, a gente tem a INMR, na área de inovação, a gente tem a RAUSP, que é a mais tradicional, e a gente tem a REG, né, que também é uma revista que trata de questões de tecnologias, de avanços tecnológicos. Então, eu vou apresentar um pouquinho em cada uma delas, né? Mas a relevância do posicionamento dos principais periódicos internacionais é justamente ver a qualidade, né, dos pareceres, né, a confiabilidade científica que existe, como é que os autores eles estão se desenvolvendo frente a essas novas tecnologias, né, de inteligência artificial, e isso vai ajudar muito também a questão da reputação das revistas, né, na qualidade dos pareceres. Isso impacta na questão da credibilidade das publicações, né? Então, a gente já observava que existiam diversos problemas de superficialidade ou muito genérico de avaliações, e de um tempo para cá os pareceres mudaram bastante com o uso da inteligência artificial. Então, isso é algo que eu vou estar comentando também, né? Que é justamente o foco específico, né, de que ela pode nos ajudar em questões de gramática, de estilo, de melhoria, de parafrasear, né, alguns textos, né, ajudar, mas ela não pode fazer tudo, né? Então, porque isso pode envolver justamente algumas questões que o professor Roberto trouxe no começo, a questão da regulamentação, da governança, questões também aspectos éticos, né, conflitos de interesse, entre outros, que geram consequências, né? Então, atualmente, as três revistas da FEA, elas estão indexadas na Emerald. Ontem eu tive a feliz notícia também da renovação por mais 5 anos, então a gente está com as 3 revistas na pontuação nacional como as 3 de maior pontuação, né, e 2 delas já estão na ABS1, e a INMR, ela provavelmente em 2027, a gente fez a solicitação também, devemos ter o resultado já no ano que vem, mas em 2027 deve estar também como ABS1, e elas vêm crescendo bastante, tanto
na parte do Web of Science com o JCR, mas também com indicadores internacionais como SJR, Scopus, né, H-Index. Então, elas vêm tendo um resultado bastante importante. Então, faço a divulgação também, propaganda, para que vocês também encaminhem seus trabalhos, né? Sei que tem trabalhos muito interessantes desenvolvidos, né, na FEI, né? Então, e aqui eu apresento também que eu estou tanto na área, atuando na área de tecnologia no Enampad, dentro da área de administração e tecnologia da informação, na linha de transformação digital e inovação, quanto também no CEMEAD, na parte de tecnologia da informação. Atualmente estou como coordenador adjunto da área de tecnologia da informação e também lidero a linha de transformação digital, inovação e negócios. Os colegas aí, professores, né, a gente desenvolve a pesquisa, né? Internacionalmente também, eu sou membro da Academy of Management e também da AES, que é a nossa representação na área de tecnologia da informação, né? Então, essas são as áreas, as atividades. Me envolvo muito com métodos, né? Eu gosto muito da parte quantitativa, então estou sempre avançando, tanto em métodos matemáticos, métodos de otimização, quanto métodos na área de estatística, né? Então, eu vou avançando nessa parte de estudos, né? E eu começo aqui... Luiz Hernan, pois não? A equipe técnica aqui falando o seguinte, ó, para você parar a apresentação, isso, colocar de novo. Para a apresentação e entra de novo, porque a tela que você está apresentando não é a que você está compartilhando, é isso? Isso, não está passando para a gente os slides. Começa de novo agora. Apresenta de novo? Isso, fala para ele compartilhar a tela novamente. Nós temos uma IA que funciona super bem, viu? Interage. E agora? Não entrou ainda. Agora está entrando, vamos ver. Agora sim. Agora sim. Fala para ele tentar mover os slides. Tem o Joffrey. Fala para ele agora sim. Agora sim. Maravilhoso. Tá vendo como funciona? Obrigado, hein? Perfeito, obrigado. Bom, então vamos lá, vamos começar agora. Efetivamente, a gente está começando. Então, no ano passado, a gente teve aí a feliz notícia do Prêmio Nobel de Física, né, do Geoffrey Hinton, né, britânico, da Universidade... Desculpa, eu não quero, vou te interromper mais, mas esse ponto, voltou ao ponto de novo, hein? Agora fechou, tá? Você abriu outra tela? Não, eu fechei porque... Não, pode deixar. Eu ia falar dessa questão da racionalidade. Tem uma discussão interessante que eu acho que você vai abordar agora, a questão da racionalidade limitada, né, do sistema de decisão. Quando você lida com algoritmos, você tem uma racionalidade aumentada pelos algoritmos. E essa é uma nova etapa. Você vai comentar isso agora, então, para um pouco enfatizar essa questão que tem se discutido muito isso. Perfeito. Voltei, tá bom. Perfeita a tela, professor? Bom, então, o que ocorre, né? Em 2024, o britânico Geoffrey Hinton, né, da Universidade de Toronto, no Canadá, ele recebeu justamente o Prêmio Nobel, né, junto com o americano, né, John Hopfield, da Universidade de Princeton, e eles alertaram sobre os riscos da IA, sobre algumas consequências ruins no aprendizado de máquina, particularmente a ameaça de que as coisas poderiam aí sair do controle, né? Eles utilizaram conceitos fundamentais da física estatística especificamente, para projetar redes neurais artificiais, e que essas redes elas funcionam com memórias associativas e que encontram, a partir dessa, padrões em grandes conjuntos de dados, né? Então, esse foi um alarme que ele trouxe no ano passado, né? Para onde que a gente está indo, né? Mas se a gente for falar de inteligência artificial, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Talvez muitos aqui são muito jovens, né? Mas existia um programa chamado ELISA, né? Que foi criado por Joseph Weissenbaum em 1966, né? Esse era um primeiro chatbot desenvolvido pela MIT, né? No qual a gente podia conversar. Muita gente até trazia esse tipo de tecnologia e falava assim,
é como se fosse um psicólogo, né? Que vai resolver os problemas das pessoas, né? A gente vê muitas pessoas hoje tentando interagir com o ChatGPT, com diversas tecnologias de psique, etc., para tentar questões pessoais, né, comportamentais, né? Mas isso já existia desde 1966, né? Então você colocava lá como é que você está, qual é o seu problema, e ele trazia, já tentava um algoritmo já encontrar algum tipo de informação. Hoje a gente vê universidades como Oxford, né, por exemplo, né? Isso aqui saiu nesses dias. A Oxford já, a partir desse ano, ele já traz para todos os funcionários, né, da Universidade de Oxford, professores, pesquisadores, apoio administrativo, uma versão do chatbot voltada justamente para instituições de ensino. Então, esse modelo está sendo utilizado, adaptado pela OpenAI, também para questões de treinamento, webinar, suporte para centros de competências de IA, né, tem os embaixadores também da IA, e guias para uso seguro, inclusive dentro do processo de avaliação acadêmica, isso também já está sendo utilizado pela Universidade de Oxford, né? Pesquisadores, professores, eles estão tendo mais possibilidades, né, de explorar novas metodologias que envolvem a IA a partir disso, com processos de automatização de tarefas, auxílio de geração de ideias, análise de dados, produção de materiais de ensino também que a gente utiliza, né, feedback, entre outros, para melhorar justamente o processo de aprendizagem. Né? Arilan, os agentes de IA entram nessa... Entra, eu vou falar já vou falar deles. E aí a gente entra numa lógica, né? De que forma a gente aprende a pensar e de que forma a gente está sendo desafiado a fazer e a seguir em frente, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que provoca a gente um processo de reflexão, né? Como é que a lógica de como a gente pensa, de que forma a gente trabalha, né? É óbvio que se a gente se baseia em métodos lineares, que são ou métodos previsíveis, né? A gente acaba desafiando muito a tecnologia da inteligência artificial, né? Que elas operam com redes extremamente complexas, né? E dinâmicas, né? Então, a gente precisa aqui aprender a pensar de maneira mais adaptativa, né? De maneira mais crítica, de uma maneira mais criativa, e não apenas acompanhar, mas também liderar esse processo de transformação, né? Então, é aquilo que a gente tem que fazer mais para frente, né? Estar aberto ao novo, né? Aprender continuamente e repensar os nossos próprios modelos mentais, né? Aí eu coloco uma imagem para vocês de que o modelo de pensamento ele está mudando, né? Então, os novos modelos que a gente estamos observando de LLMs, eles estão repensando o significado, né? A gente precisa repensar o que significa dominar um conhecimento. Começa por aí, né? E aí surge uma tensão entre dois modelos de educação. Aí eu coloquei aqui o Zaratustra de Nietzsche, né? Que é um personagem central na obra Assim Falou Zaratustra, né? De 1883, né? E, do outro lado, a gente vê o Sócrates, né? Então, esses modelos, eles são da filosofia, mas a gente consegue trazer eles, porque existe, no modelo aí do Zaratustra, a gente tem uma representação da luta intelectual solitária, no qual a gente tem uma reflexão profunda, um confronto de si mesmo, com crenças herdadas, valorizando o esforço individual para o caminho da verdade. E, por outro lado, a gente tem um modelo, que é o modelo socrático, né? Que a gente foca na questão da sabedoria, né? Surgindo a partir do diálogo e questionamentos que são coletivos, né? Então, a verdade ela não é descoberta isoladamente, mas dentro de um processo de interação, um processo de confronto de ideias, né? E é o que ocorre, né? A mudança da economia da atenção para a economia da intenção, né? Então, antes o foco era muito mais claro, empreender a atenção dos alunos no ambiente de distrações, né? Agora, com as LLMs, a gente coloca a intenção de aprendizado no centro. Então, o próprio sistema de ensino educacional, ele vem mudando bastante agora com o uso das LLMs, né? Eles vão funcionar como interlocutores, né, sempre disponíveis e oferecendo aí questionamento nesse estilo socrático, né? De discussão coletiva, tentando encontrar as verdades, né? E, claro, que existe um risco total
nesse processo de mediação pelas LLMs, que é terceirizar o pensamento, né? Quando a gente terceiriza o pensamento, o aluno pode confundir esse diálogo, que é produtivo, com a facilidade de respostas prontas, né? Isso aí vai comprometer justamente a luta que é desejável, que é essencial para a memorização e resolução de problemas, e isso pode vir a trazer problemas, né? Então, existe uma perspectiva aí do que é chamado da mente estendida hoje, né? Que é o processo da cognição, que não está só no cérebro, mas também em ferramentas tecnológicas, em ambientes e em relações, né? Então, as LLMs, elas podem se tornar parte do processo de pensar, se usados com a intenção e com a consciência de forma clara. Aí o professor João Bernardes agora me perguntou sobre as tecnologias. E eu tentei trazer aqui para vocês, pessoal, um marco mais ou menos temporal do que está acontecendo, né? Então, no primeiro momento, né, a gente tem lá a estrutura das inteligências artificiais no processo mais reativo, né? A parte lógica, em processo de busca, com árvores de decisão. Depois, um processo de memória limitada, né? Utilizando mais o processo de regressões, estatísticas clássicas, parte de clusterização. E aí surgem novos desafios e oportunidades a partir das inteligências artificiais generativas. E aí, obviamente, utilizando redes neurais profundas, GANs, eu vou falar, a parte da difusão, e a gente está no momento aí de agentes de IA, né? Então, tem a questão de inteligência artificial com vários tipos de técnicas de machine learning, né? Machine learning, e técnicas de reforço, teoria dos jogos. A gente vê um avanço indo para a parte regenerativa, né, que é um aprendizado contínuo, a sequência bayesiana, né, com meta-learning, depois indo para uma IA explicável, né, com o Shapley, depois indo para uma IA integrada, com uma lógica mais simbólica, e indo, assim, pensando nos próximos anos, o que vai acontecer, né, tentando ir para uma IA quântica, né, aí para uma álgebra linear quântica com uma otimização quântica, né? Então, a grande preocupação que eu vou trazer aqui para vocês, já foi falado, inclusive, pelo professor Miguel Nicoleles, algumas semanas atrás, né, quando ele esteve também aqui na FEA USP, é justamente isso, que 14% dos artigos científicos já passaram por revisões automáticas no mundo, e esse número vem crescendo muito, né? E aí a gente fica naquilo, né? O uso do passado, ele está prevendo o futuro, e será que a gente está transferindo para as tecnologias algum tipo de oráculo que possa estar mostrando tudo, né? Então, essa é uma preocupação que existe, e a gente sabe que tem muita coisa que ainda está sendo desenvolvida, está sendo feita, né? Então, eu tentei trazer aqui para vocês, obviamente, um histórico da IA reativa lá dos anos 90, 2000, uma base mais matemática, estatística, focada em lógica, proposicional, álgebra booleana, com árvores de decisão, com fórmulas mais de minimax, né? Com algoritmos de busca, e a gente tem um exemplo clássico, né, do Deep Blue, né? E a gente vê, inclusive, a questão do xadrez também, né? A partir de 2000 para 2015, a gente tem a questão da matemática e estatística avançando para as regressões, né? E até hoje, né? Muita gente usa regressões, vários tipos de regressões, na parte linear, polinomial, regressões logísticas, né? E a gente trabalha muito com a questão da probabilidade, né? Inferência bayesiana, né? Alguns exemplos também de previsão de churn em clientes, né? Porque a preocupação de perder o cliente nas empresas, então como a gente vai reter o cliente, também com séries temporais, né? Analisando grandes bases de dados, né? Tentando prever a ocorrência em processos sazonais, por exemplo, né? E aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que eu desenvolvi, foi publicado em um grupo de pesquisa, né? A gente publicou no ano passado, a Technological Forecasting Social Change, em que a gente desenvolveu, né, seguindo essa linha da IA da memória limitada, né, mas utilizando experimentos, né? A gente fez um trabalho experimental e a gente também utilizou redes neurais artificiais
para tentar desenvolver chatbot, né? Então, um chatbot mais mecanicista contra um chatbot mais personalizado, né? Então, a gente programou, né, isso nas redes sociais, a gente usou uma ferramenta chamada Chatful, e a gente utilizou dentro do Messenger do Facebook, né, para poder chamar as pessoas para participar, e a gente tentou mapear aí uma questão de impacto social, que é o estudo justamente do Setembro Amarelo, a campanha do Setembro Amarelo, que está relacionado com o suicídio nas empresas, né, que tem bastante impacto, e a gente tentando levar isso para outras instâncias também na área da saúde, né, para que elas possam utilizar esses conteúdos e mapeamentos que foram realizados. Bom, a gente tem o terceiro nível aqui, que é a IA generativa. Bom, a partir de 2020 até agora, a gente viu aí o avanço forte da OpenAI, diversas empresas, analisando redes neurais profundas, os transformers, né, que são um tipo de arquitetura de rede neural, que pode transformar ou alterar sequências de entradas ou de saídas, né? Elas fazem isso justamente para aprender contextos, rastrear as relações, né, e justamente um exemplo claro, né, por exemplo, tentar identificar dentro desses modelos respostas matemáticas, representações, né, que possam ter relações com palavras que a gente coloca no texto, né? Então, por exemplo, o céu é azul, né, ele está usando algum conhecimento específico, pontual, então tem aqui uma matemática que é utilizada, que é a fórmula-chave de transforms, que é a attention, né, que traz probabilidade também, modelos de gerações, né, modelos de difusões também, com equações diferenciais estocásticas, né, para ruído e para construção, né, e com isso a gente consegue avançar nesse processo. Então, usar tecnologias, ela é muito mais fácil, saber o que está acontecendo lá dentro, qual que é a matemática, quais são as análises probabilísticas, é muito mais complexo esse processo, né? Mas esse é o processo de treinamento, né? Treinar as tecnologias para que elas possam, de fato, serem o que a gente busca tanto, né? Tecnologias mais inteligentes, mais assertivas naquilo que a gente está tentando procurar, né? E aí eu trago para vocês um documento, né? Um documento que mostra como a revolução das inteligências artificiais, ela saiu dos laboratórios e chegou para o uso cotidiano, especialmente após o lançamento do ChatGPT em 2022, né? Então, agora a gente falava antigamente das Internet das Coisas, né? Internet of Things, né? Agora a gente está falando de Internet of Agents, né? Que é justamente tentar entender como é que essa transição dos assistentes conversacionais, né, para os agentes autônomos, né? Então, agora a gente vê um esforço grande de processamento de dados em que a gente pode trazer outras teorias que já foram teorias consagradas, né, na matemática, como, por exemplo, na teoria de John Nash com a teoria dos jogos. A gente pode trazer cooperação, competição, multiagente, né, algoritmos de planejamento, algoritmos que envolvem questões de heurísticas admissíveis, né? Então, a gente pode trazer esses chamados agentes de IA, não apenas para responder perguntas, mas também para ajudar a definir metas, usar ferramentas e o processo de comunicação entre si, né? E aí a gente começa a ver que agora, antigamente a gente falava de B2B, né? Business to business, entre empresas, C2C, né? Clientes com clientes, fazendo negócio. E agora a gente vai ver o A2A, né? Que é o agent to agent, né? Então, permitindo os agentes fazendo colaboração em larga escala, né? Então, as pesquisas interessantes que podem ser desenvolvidas são grandes oportunidades para o aumento da produtividade nas empresas, automação de processos, criação de novos mercados, né? Tudo isso baseado com agentes como serviço, né? Então, também foi algo que foi falado pelo professor professor Roberto Bernardes no começo da palestra, né? Bom, e aí, como é que fica o conceito de agentes de IA, né? Basicamente, os agentes de IA são entidades de software, né? Elas vão estar trazendo objetivos muito claros, né? Então, aí a gente vê a questão da percepção do ambiente, né? O processo de raciocinar. Então, como é que isso vai ser feito? Se vai usar algum tipo de heurística,
vai ter um planejamento a priori, como é que essas tecnologias vão agir, né? A gente pensa um carro inteligente, né? Como é que ele tem que se comunicar com tarefas previsíveis e imprevisíveis, né? É aquilo, uma pessoa atravessar a rua, a gente espera que ela atravesse na faixa, né? Obviamente, o carro vai ser ensinado, né? Vai ser treinado, né? Para que a pessoa passe pela faixa, mas a gente sabe que o ser humano é imprevisível, ele toma decisões, ele muda a decisão, e às vezes pode ocorrer imprudência também. Então, a máquina tem que ser ensinada de diversas formas, né? E esse processo de adaptação com novas informações, feedbacks que eu coloquei aqui, é algo bastante complexo, né? Então, existem vários tipos de sistemas simples de chatbots, não só aqueles que respondem, mas também aqueles que vão tomar decisões, realizar decisões independentes. Como a gente viu na FEA que esse era uma área com muito crescimento na parte de agentes de IA, a gente está trazendo, eu vou fazer propaganda, viu, professor Roberto, né? Vou fazer propaganda aqui também do SEMEAD, que a gente vai ter no final do ano. A gente está trazendo para o SEMEAD desse ano o professor Yogesh do IVD, que é um dos principais pesquisadores do mundo, né? Ele tem um monte de trabalhos citados, uma das maiores citações dentro da nossa área de tecnologia, né? De avanço de transformação digital. Ele vai trazer uma palestra como keynote speaker, justamente falando dos agentes e também da parte agêntica, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre isso, porque é uma tendência, né? Essa parte agêntica e AI é uma definição dos agentes de IA, no qual a IA não apenas executa as tarefas, mas ela também é capaz de definir seus próprios subobjetivos, né? Então, escolhe estratégias, adapta dinamicamente, né, a parte de diversos contextos e consegue agir com mais autonomia dentro de um processo de proatividade, né? Então, uma IA, ela pode ser encarregada de melhorar a presença digital de uma empresa, né? Por exemplo, poderia decidir sozinho, poderia ajudar a criar uma campanha, a otimizar também o SEO, né, no controle das redes sociais, ajudar a escrever posts, né? Então, a gente está vendo aí um mundo de novidades, de possibilidades para pesquisa. Essa temática, com certeza, eu acho que vai ser bastante interessante. Eu convido vocês também, né, os que estão assistindo, para virem prestigiar, né, o professor Yogesh também, que ele está vindo para o Brasil. Acho que é a segunda vinda dele do Brasil, né? E vai ser muito importante ele como uma das maiores autoridades do mundo e referências nessa parte, né? Muito bem. Bom, aí a gente vai para a IA regenerativa, que é emergente, começou lá em 2024, está vindo até agora. Tem uma matemática, uma estatística incremental bastante interessante, né? Tanto no aprendizado como no incremental learning, né? Traz a estatística bayesiana como uma das bases fortes da matemática, tem a parte do gradiente descendente adaptativo, né? E tem a questão do meta-learning, né? Também, modelos de aprendizado que aprendem a aprender, né? Então, é bem interessante, a gente começa a tentar, de alguma forma, se aproximar da questão das probabilidades, falhas em tempo real, correções em tempo real, né? Também. Então, é algo que é bem interessante para ser desenvolvido. Eu posso fazer só um comentário da IA regenerativa? Pois não. Que descansa um pouquinho também, que é o seguinte, nós estamos participando de um desafio com a Google e com a instituição Regenera, aplicando a IA regenerativa para plataformas que busquem soluções entre as biofábricas da Amazônia e soluções aplicadas que atraem investimento para novos projetos aplicados a soluções baseadas na natureza, no sentido de que essas tecnologias têm uma aplicação prática e que podem gerar novos negócios, podem gerar, né, ter impacto social, e nesse caso, né, ambiental expressivo. Não é, Renato? Com certeza. Nós só passamos, inclusive, dá para sair a resposta agora. Nós passamos da primeira fase, na segunda. Se eu tivesse te conhecido, se eu tivesse falado um pouquinho antes, teria te colocado na proposta, a questão com alunos, né? Eu achei muito interessante e hoje nós temos um grupo aqui na FEI que está estudando a IA regenerativa aplicada a ecossistemas regenerativos. Excelente o tema, muito atual. Parabéns, saindo na frente.
tema bastante atual, emergente, né? E com muita aplicabilidade, né? Não vai faltar a oportunidade, viu, professor? E, bom, se a gente for pensar mais para frente, quais vão ser os próximos avanços, né? A IA explicável, né? Ela está em consolidação ainda, ela tem uma matemática que começa lá nos Shapley Values, da teoria dos jogos, ela pega também regressões locais lineares, que é o Lime, e estatística inferencial. Basicamente, essas são as estatísticas em matemáticas, né? Eu até peço desculpas de colocar muita questão de matemática e estatística aqui, mas, na verdade, é o coração da IA, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, eu não vou nem voltar muito tempo para falar da Ada Lovelace, para falar de outros autores, né? Mas a gente tem aqui o Alan Turing, por exemplo, né? Mas aqui a gente tem a utilização de diversas técnicas juntas, né? Formando possibilidades de analisar muitas bases de dados, né? Com Big Data, né? Na parte de renda, idade, histórico, decisões de modelo, né? Tudo ocorrendo de uma forma conjunta, né? Então, é uma visualização, obviamente, multivariada, mas ela acontece com múltiplos dados, né? Bom, na sequência, a gente tem aqui a IA integrada, híbrida, é um futuro próximo. Aqui tudo que existe de estudo não é prático ainda, está muito na parte da essência das lentes teóricas, mas é uma combinação lógica, simbólica do machine learning com as redes neurais simbólicas, né? Então, a gente pode usar programação matemática linear inteira, restrições, que a gente aprende lá na pesquisa operacional, né? Então, toda aquela parte da programação linear, a gente consegue trazer também para probabilidades, também para a rede bayesiana, híbrida, né, e fazer construções aqui de regras normativas, de interpretação de textos e aplicações claras, né? Por exemplo, algo que é muito complexo, né, sistemas jurídicos, né, decisões jurídicas que são tratadas, né, a forma da interpretação, né, a gente está vendo isso no Supremo, a gente vê em outros países também, na ONU, né, como as interpretações são diferentes, né? Tem a regra normativa, mas a decisão ela pode ser diferente, né? Então, aqui é uma análise bastante ampla de informações. E, mais recente, a gente tem aí a IA quântica, né? Que é a IBM, ela vem tentando difundir bastante, a gente tem tido bastante contato com o pessoal da IBM, né, nesses últimos tempos, né? Com os principais pesquisadores-chefes aqui no Brasil, justamente com essa questão, né? Até que ponto a gente está próximo mesmo ou não da computação quântica, né? E, obviamente, isso traz toda uma álgebra linear de espaço de Hilbert, né? Com os vetores de estado quântico, né? É algo maravilhoso, né? No qual a gente consegue ver uma amplitude probabilística e também dos algoritmos quânticos, né? Para essa parte das simulações, né? São os qubits, né? Então, a gente, obviamente, não é em todo lugar que a gente vai usar computação quântica, né? Vai ser para grandes conjuntos e grandes bases de dados. Tem toda uma estrutura também, né? Os equipamentos, eles têm que ser resfriados em 0 graus, tem uma estrutura grande, são muito caros, né? Tem que ter ligas, quase todas ligas de ouro, etc. Então, é muito complicado. O Google, ele fez esse experimento, né? Ele conseguiu resolver aí em menos de 5 minutos um cálculo que os melhores supercomputadores do mundo levariam mais de 10 septilhões de anos, né? Mas é aquilo, é para grandes processamentos, para grandes bases mundiais, para grandes bases organizacionais, e não é para resolver problemas simples, né? Não faz sentido nenhum. Então, realmente está muito longe da gente ter algo assim numa residência, né? Até mesmo, por exemplo, existe um mini Gemini, que é pela própria Google, né? Que está no Senai de São Paulo, né? Então, lá em São Caetano do Sul. Então, lá tem um computador quântico educacional, ele está para visita, então vocês podem conhecer, né? E lá no Senai de São Paulo, computador quântico educacional, que ele é baseado em tecnologia de ressonância magnética nuclear, que é o RMN. Tem 3 qubits, né? Ele é usado para ensinar, para fazer demonstração conceitual, computação na parte de computação quântica, né? Tem a Universidade Federal de Pernambuco também, tem um projeto fotônico também bem interessante para avançar o desenvolvimento de hardware, né? E tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, né?
que está apontando algumas estratégias, né, na produção de chips quânticos, né, na parte óptica quântica, né, comunicação quântica e sensores quânticos também, mas aí acabam utilizando recursos que são muito caros, né, por exemplo, usar sensores quânticos baseados em diamante, por exemplo. Quanto custa um diamante, né? Quanto custa uma liga de ouro também para colocar num computador desse, né? Então, é muito caro, tudo é muito expensivo e vai demorar muito, né? Alguns experimentos em universidades, hospitais estão acontecendo. Um dos exemplos é o Hospital Albert Einstein, né? Ele está usando simulações quânticas para aplicações médicas, genômicas para diagnósticos, né? E aí, dentro dessa simulação, não necessariamente tem que ter o equipamento pode estar em outro lugar do planeta, no laboratório da Google, da IBM, em outros lugares, mas acabam utilizando simulações como Digital Twins, por exemplo, que o Digital Twins faz justamente a questão da prototipação, né, que antigamente era feito, a gente tinha que construir o protótipo, né, agora é tudo via IA também, inteligência artificial, então é uma possibilidade interessante, né. Bom, falei bastante dos avanços, né, mas aí a gente entra em algumas reflexões, né. Primeira reflexão, né, a inteligência, né. Será que a IA ela é suficientemente inteligente hoje para resolver tudo? Não, a IA não é inteligente, né? A IA não é multitarefa, a IA não serve para todos os propósitos, né? A IA ela responde para programações que são desenvolvidas por pessoas, por programadores, né, por supervisores, gestores, tomadores de decisão. Então, e se ela for programada de forma enviesada, né? Ou se os dados que ela tem estão enviesados, vai sair tudo errado, vai dar muitos problemas, né? Então, se fala muito hoje do problema chamado discriminação algorítmica, que é um problema, né? Que existe bastante. Então, eu coloquei aqui só algumas ideias, né? Mostrando que as pessoas têm emoção, a inteligência artificial ela foca na razão, pensamento crítico, ainda bem, a gente ainda tem pensamento crítico para processar, né? No caso da IA, velocidade, né? E a gente tem algumas questões que são tratadas na hora que a gente usa essas tecnologias, né? Algumas consequências dos erros causados pela IA, a gente pode perceber aqui, será que o erro, né, que é feito pela IA em muitas empresas, será que ela está prejudicando mais do que se fosse feito, por exemplo, por um ser humano, né? Algo para a gente refletir isso. E aí entra justamente a alucinação dos sistemas, achar que a IA resolve tudo para tudo, né? E começa a ocorrer o processo de transferência da terceirização para a IA. Essa é uma grande preocupação que existe, né? Então, o terceiro questionamento que eu trago é que os erros que os desenvolvedores de IA, será que eles cometeram, né? Quais foram, né? Então, o primeiro erro, talvez, mas erros que trazem com certeza contribuições também, senão a gente não teria a IA que a gente tem hoje, né? Mas existem os limites e as preocupações que foram colocadas pelo professor Roberto no começo, que é a questão da governança, né? É conectar a IA na internet, né? Qual é a imagem que o ser humano, né, nas redes sociais, por exemplo, né? Então, a gente tem várias imagens boas, mas muitas imagens ruins, né? Ensinar a IA a desenvolver códigos de programação, né? Se a IA aprende, né? Então, a IA ela é capaz de reescrever o código e aprender o que quiser, né? E terceiro, colocar a IA para trabalhar junto com o desenvolvimento da própria IA. Então, a IA trabalhando com a própria IA. E aí a gente tem aqui mais ou menos uma ideia de parâmetro, né? Quanto tempo um ser humano corrigindo um código ele levaria, né? Talvez um super programador ele vai realizar 200 melhorias por dia, né? Um super programador, né? Talvez uma IA ele vai corrigir o código realizando 2 milhões de melhorias por dia, né? Por hora, né? O que é pior ainda, né? Muito mais rápido, né? Então é uma preocupação. E o quarto item que eu trago aqui para vocês é se a IA vai substituir o ser humano, né? Então essa grande preocupação, né? Substituir professores, substituir pessoas, etc., né? E eu fiz até esse teste aqui no Copilot, né? E o Copilot mostrou o seguinte, mostrou pessoas com mais idades, idosos, utilizando a internet, utilizando a inteligência artificial, e trazendo que as pessoas que têm mais idade, elas têm mais experiência, e se elas têm mais experiência, elas conseguem discutir assuntos, né? Uma maior quantidade de assuntos, né? Então, acho que educar esse funcionamento da IA é essencial aí para os mitos da realidade, né? Então,
com certeza, hoje não, amanhã a gente não sabe, né? O que está acontecendo é que quem usa IA, com certeza vai substituir quem não usa IA, né? Então, a IA ela pode levar automação, ela pode levar algumas questões, mas os cargos também eles estão mudando, né? Então, a educação, ela com certeza possibilita um olhar mais crítico e consistente sobre o uso da IA e vai promover aí o uso mais adequado sobre seus benefícios, né? Bom, quem está nos ajudando em relação a entender um pouco a IA? A Unesco, né? Então, a Unesco tem um caderno super interessante para aproveitar o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial na educação. E, falando aqui como editor de revista, né? E falando como pesquisador também, a gente tem a COP, né? A COP é justamente um comitê de publicação ética mundial, né? No qual todas as editoras, as principais editoras do mundo, elas têm que trabalhar com esse comitê. Então, é uma comissão de organização ela é internacional e ela vai promover justamente a integridade, né, da pesquisa acadêmica e na sua publicação. Então, a gente trabalha muito alinhado com a Emerald aqui na FEA, né, porque a gente escolheu a Emerald, né, e a Emerald trabalha com os princípios da COP, né. Então, aqui são discutidos justamente os princípios, as diretrizes, as orientações para os editores, para os revisores, para os autores, para as instituições, né? Tudo isso para garantir melhores práticas, né? Padrões, né? Elevados também de publicação, mas que sejam coerentes aí com a realidade, né? E a COP nos ajuda com essa parte do uso ético, né? Então, eu coloquei aqui rapidamente algumas, né? A gente tem o posicionamento das principais editoras. O dado está de maio de 2025, mas não mudou muita coisa. A gente tem Emerald, a Sage, a Taylor & Francis e a Elsevier aqui, que foram os 4 primeiros que a gente pegou, que a gente entende que são as principais. E as 4, de certa forma, elas trazem o seguinte, que a IA, primeiro, não pode ser creditada como autor ou como coautor. Tem que existir uma diferença entre ferramentas chamadas Assistive AI, que são ferramentas que ajudam a estruturar o estilo da gramática, como, por exemplo, o Grammarly, né? Que muita gente utiliza, né? E a gente tem que diferenciar... Hernan, tem um número mágico, assim, um percentual admissível para que a IA pode participar do artigo? Na revisão, os revisores estão usando IA, enfim, né? Como é que vocês estão dentro desses princípios? Eu vou trazer algumas coisas. Não existe um número mágico, mas existe até onde os limites, né? O que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente pode usar a inteligência artificial generativa para produzir alguns conteúdos, né? Então, a gente pode parafrasear algum texto, a gente pode melhorar a escrita, a gente pode mudar, fazer algum ajuste, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas informações. Por exemplo, a gente pode melhorar a legibilidade da linguagem, né? Mas não para substituir totalmente tarefas centrais de autoria, né? Acho que essa é uma questão importante. Por exemplo, formular conclusões científicas, né? Ou providenciar recomendações clínicas, interpretar resultados, tem que tomar cuidado, aí não. Pode até utilizar, mas tem que aprender, tem que saber o que está acontecendo no processo, né? Tem que ter transparência também, as editoras estão solicitando que os autores declarem no manuscrito e no uso, dependendo da revista, já tem um campo na hora da submissão. Aconteceu isso comigo agora de tarde, né? Eu mandei uma para Management Decision e já tinha um campo lá falando o seguinte, usou a IA, em que parte que você declara que usou a IA, tal. Então, tem muitos journals que já estão trabalhando dessa forma, com políticas, né? E a política também para revisores e editores, né? Os revisores, eles não devem submeter partes do manuscrito ou de relatório de revisão com ferramentas generativas, porque isso pode violar a confidencialidade também, né? E o uso da IA na avaliação científica crítica, né? Então, é desaconselhado, né? Infelizmente, aí tem muita gente fazendo isso, tem muita gente utilizando, mas está sendo depositado aí numa empresa que está aprendendo, está sendo treinada, às vezes com artigos que ainda não foram publicados, né? Essa é a questão, né?
e não tem nem como justificar a questão da autoria. Então, a preocupação, e foi levantado aqui pelo professor Roberto, né? De forma geral, as principais editoras científicas internacionais, e pegando as quatro maiores, né, Emerald, Sage, Taylor Francis e Elsevier, elas convergem em restringir o uso da IA no processo de produção científica, né? Mas para melhorar a linguagem, legibilidade, para frasear, né? Mas preocupação em relação à questão metodológica, por exemplo, né? Pode ajudar na metodologia a fazer cálculos? Até pode, mas tem que tomar cuidado com a questão da replicabilidade. Hoje a palavra-chave é reprodutibilidade, né? Então, se pode ser feito isso em outro contexto, em outra pesquisa, isso tem que ser escrito no método, né? Então, lá no método tem que ser apresentado as etapas, como é que foi utilizado, porque isso serve como uma base de conhecimento também para outras pesquisas, né? E aí eu trago algumas oportunidades percebidas pelos autores, né? Então, o autor... Hernando, desculpa você interromper de novo, mas são 19h30, né? Então, eu digo só para você gerenciar o seu tempo. Eu tenho aqui algumas perguntas para você ainda, tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Algumas oportunidades que a gente tem percebidas aqui para o autor, a gente tem aumento de produtividade, tem apoio da criatividade, brainstorm, né? E acesso democrático aqui ao conhecimento, né? Isso é muito importante, né? Por outro lado, a gente tem aqui oportunidades também para os revisores. Os revisores, eles podem fazer uso para tarefas repetitivas, né? Tem várias ferramentas, né? Tem a questão da rapidez no processo, tem a questão das sugestões de alguns pontos críticos também, como simulação de parecer, né? Então, aprender, por exemplo, a escrever uma cover letter, né? Que vai ser encaminhada para uma revista apresentando o trabalho. Isso é interessante, né? O revisor vê com bons olhos a maneira como os autores eles vêm aprendendo também a escrever de uma forma mais científica. Mas algumas estratégias importantes nessa área é justamente desenvolver o workshop de treinamento, fazer o que a FEI está fazendo muito bem aqui, que é promover, né, fomentar a discussão, né, oferecer módulos de ética em IA também, inclusão de programas, né, guias de boas práticas, mentorias de avaliações também com revisores, né, então os congressos, tanto a FEI quanto o CEMEAD, o ENAMPAD, por exemplo, estão oferecendo na Academy também, trouxe aqui o modelo da Academy, e também está trazendo essa discussão, né, para o uso, para a questão da autoria, para a transparência, como é que as revisões de pares estão sendo tratados, e os eventos, né? A gente vê os manuais de boas práticas da AMPAD, né? Como é que estão sendo utilizados, né? Em 2024, a AMPAD atualizou o manual de boas práticas, né? Tem um manual aqui que foi desenvolvido, tem inclusive o professor Ricardo Limonti também, ele foi um dos autores aqui do e-book, né, do e-book gratuito. E aqui na USP a gente está seguindo muito também a Faculdade de Direito da USP, né, que desenvolveu princípios e preocupações e recomendações centrais aqui do uso de AI na parte da governança, né, que é o tema que o professor Roberto trouxe, né, como é que vai estar a governança da inteligência artificial, e isso é uma questão bastante importante. Senão a gente acaba caindo no seguinte, né, a FAPESP, ela divulgou recentemente, por exemplo, palavras-chave que a gente vê lá no ChatGPT, a gente vê nas principais IAs, né, que são as palavras que a gente consegue identificar quando usou, por exemplo, uma inteligência artificial num texto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os indícios eles estão apontando o grande crescente, né? Resumos, se fala até de milhões de estudos que estão utilizando a IA, e até o uso do travessão, né? Ninguém nunca escreveu com travessão, de repente todos os textos científicos estão usando travessão, né? É estranho isso, né? E claro que o ChatGPT traz isso, né? Eu estou falando de uma ferramenta, né? Mas de forma geral, né? De repente todo mundo começou a usar em grande escala, né? Bom, aí a gente vê a questão das alucinações, né? Alguns artigos que foram publicados no começo, né? Quando a tecnologia estava começando, né? Aqui na Elsevier, por exemplo, um texto escrito, né, por uma dessas ferramentas de inteligência artificial generativa, né, falando que ela não tinha condições de explicar ou de tratar, e acabou sendo publicado o texto assim, né. Então, obviamente,
que esses textos eles foram analisados, foram retirados, né? Mas é algo que não pode acontecer, né? Então, a falta de transparência é uma preocupação muito grande, né? A integridade acadêmica, né? A coautoria também não pode ter coautoria e alguns textos foram publicados com coautoria, né? No começo, né? Também foram retirados esses textos. Então, tem muitas questões de precaução do uso, né? Questões relacionadas com o dado da pesquisa, né? A preocupação também da identificação pessoal, né? Quando um trabalho que está sendo avaliado, por exemplo, ele é colocado numa dessas tecnologias, né? E ele não foi publicado, né? Então, fere totalmente a Lei de Proteção de Dados, né? A LGPD, né? São dados de terceiros, né? E a gente fica com essa questão da privacidade e proteção dos dados, as boas práticas. A gente deve evitar inserir dados, né, brutos ou documentos completos em ferramentas. A gente tem que utilizar essas versões locais ou privativas, partes dos trabalhos que estão sendo analisados, revisar a política de privacidade das ferramentas, que é algo que pouca gente lê, né, ou estuda, né, a parte da revisão das políticas, né, e consultar os comitês de ética das instituições quando houver dúvidas sobre a questão de confidencialidade, isso é importante, né. Então, a gente tem a preocupação dos direitos autorais, que eu já comentei, né, a violação, né, a ausência de atribuições corretas, né. Então, esse aqui é um tema que avança bastante, a gente vem analisando detecção, inclusive, de plágio, de falsa autoria, né. E, para isso, até existem algumas tecnologias que podem ser utilizadas, né, e que a gente vem utilizando aqui nas revistas, né, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, de fato, com principais lições, a gente vê que a IA pode acelerar tarefas, né? Avaliação humana permanente, né? Curadoria, né? Questão crítica, né? Questão computacional, a mudança nos papéis dos pesquisadores, revisores e editores, e a preocupação que pode existir são os riscos sociais, éticos, né? Em relação a essa parte, né? No fundo, a gente precisa promover uma grande alfabetização da inteligência artificial, do uso da IA, né? E a gente está aprendendo novas formas de fazer coisas que também são novos modelos, né? Então, aqui eu coloquei para vocês algumas tecnologias, como Originality AI, né? Que é uma das ferramentas que checa plagiarismo, o percentual de quanto IA já foi utilizado num paper ou num trabalho científico, né? É bem interessante. Tem outra tecnologia que é o Plagium, né, que também é de verificadores, que está no Google, tá? Então, você consegue instalar pelo Google, é bem interessante, bem legal. Esse aqui é gratuito, inclusive, né? Dá para ver a questão do percentual, quanto foi utilizado, né? Esse aqui é um trabalho que foi desenvolvido já há algum tempo, né? Em 2023, com pesquisadores da área de matemática, pesquisa operacional, e na área de ensino, na área de educação, em que a gente tentou trazer justamente essa questão do que seria o ChatGPT melhor utilizado para o ensino, né? No ensino superior. E a gente encontrou que para o suporte para aprendizagem autônoma era o que estava trazendo melhores condições, e o que estaria muito mais longe hoje é o suporte emocional. Mas, infelizmente, a gente vê que muita gente está utilizando até o ChatGPT para suporte emocional, infelizmente, casos até de suicídio que a gente vê nas notícias, né? Até crianças, às vezes, né? Então, é bem preocupante isso, né? Bom, isso aqui era uma piadinha em relação a como começa um artigo e como é que termina um artigo utilizando essas tecnologias, né? Porque ele vai mudando bastante até ser aprovado, até ser publicado, mas essas tecnologias, elas podem nos ajudar bastante com algumas coisas, né? E que a gente pode, sim, utilizar. Uma delas é a revisão sistemática da literatura, né? Toda pesquisa, boa pesquisa, ela começa de uma boa revisão, né? Qual a lente teórica que a gente está utilizando, né? Então, para fazer bibliometria, revisão sistemática da literatura, meta-análise, isso pode ajudar bastante, né? Claro que tem que ter uma boa precisão, uma boa análise, questões éticas, né, que tem que estar alinhados, mas é uma fase que eu colocaria fase 0, né, dentro do panorama de análise, mas que tem ferramentas que nos ajudam, né? Então, tem o Insight, o Consensus, o Perplexity,
que nos ajudam a fazer essa parte, né? E aí a gente tem uma varredura, né, com estratégias de ferramentas, né? O professor Ricardo Limonge, né, ele trabalha bastante com essa parte, né? Então, desde o momento da descoberta até a revisão final, todas as atividades e todos os tipos de ferramentas que a gente pode utilizar. Isso aqui já seria já uma outra palestra, um outro momento, né, para falar dos diferentes tipos de tecnologias que a gente pode, de fato, utilizar na elaboração de um artigo, né, desde o momento da descoberta, né, por exemplo, usando o Connect Papers, Litmap, Research Rabbit, depois indo para a leitura, análise, né, tem várias tecnologias interessantes, né, o Notebook LM, que é da Google também, né, bem interessante. Depois a gente vai indo para outros, né, Zotero, integrado com o Grammarly, integrado com o PaperPal, né, até chegar no Researcher Life, que, por exemplo, ele nos ajuda a escolher qual é o melhor journal, qual é a melhor revista científica que a gente pode submeter, né? Então, de forma geral, e aí eu tentei trazer nessa palestra, nesse bate-papo inicial, né, que o ponto mais crítico, na verdade, é a veracidade da informação, porque a gente está trabalhando com informação. Antigamente, a gente pegava as informações da internet, depois o Google apareceu, nos ajudou muito, e agora a gente está confiando em inteligências artificiais que precisam ser treinadas, né? Então, como é que a gente treina as IAs? Como é que a gente consegue desenvolver essa comunicação? Então, a informação ela tem que ser verídica. A ciência primeiro, né? Depois IA. Então, a gente tem que focar muito nas bases principais do desenvolvimento científico, né? A IA ela vai ser um meio, um equipamento, uma tecnologia, um ferramental, mas ela não é o fim, né? Então, a gente pode usar, pode analisar. A IA ela não vai saber os problemas que podem ser resolvidos, né? É a gente que tem que formular o problema. Então, quando o professor Roberto estava falando no começo, estava pensando nisso, né? A IA, como uma tecnologia poderosa, assim como outras tecnologias, ela nos ajuda a resolver problemas. Na vida, a gente está resolvendo problema toda hora, né? Então, a IA, ela entra nesse caminho, né? Para nos ajudar a resolver problemas, né? Então, ela não sabe os problemas, mas a gente tem que treinar muito bem ela. Então, esse é um ponto importante que você colocou. Ela não sabe, talvez, os problemas, né? Isso. Então, essa é tarefa nossa, é isso, Ana? Tarefa nossa. Achar os problemas. Isso. E elas resolvem, ajudam a resolver. Isso. E a preocupação da percepção sobre a desonestidade acadêmica. Isso a gente tem que se policiar para não cair na tentação, né? Porque é uma moral, né? Então, a gente fica naquela, que nem a tirinha que eu coloquei aqui do lado, né? Que, embora a gente tenha os humanos e máquinas compartilhando o objetivo de aprender, né? Com os erros, as abordagens, tanto do ser humano quanto da máquina, são totalmente diferentes, né? Os humanos, eles contam com a intuição, né? As pausas, momentos de inspiração, né? Enquanto as máquinas, elas vão seguir o processo totalmente, o ritual formal, né? Automático, repetitivo, né? Então, a tirinha traz isso, né? Ela nos lembra que não somos máquinas, né? E que, às vezes, parar para respirar pode ser tão produtivo quanto cálculos complexos, né? E aí eu quero agradecer mais uma vez a FEI, né, pelo gentil convite, né, pela parceria, né, e a oportunidade de compartilhar essas reflexões com vocês. Eu sei que foi um momento rápido, breve aqui, né, peço desculpas pelas questões tecnológicas aqui no ambiente, né, mas eu acho que se tem algo que realmente eu aprendi mergulhando nesse tema, é que quanto mais a gente estuda inteligência artificial, mais a gente percebe o quanto ainda sabemos pouco, né, a gente é aqueles que se apresentam como os donos, né, de verdade absolutas, de vendas mercadológicas, de tecnologia, provavelmente estão vendendo certezas que não existem, né? Tem muita coisa aí para a gente desenvolver e aprender. E cada artigo também que eu consigo ter a oportunidade de ler, né? Cada entrevista que eu realizo, né? Deixa claro também que a gente está apenas arranhando a superfície, né? Que tem muito mais para ser explorado, né? Mesmo as empresas mais avançadas, que ainda atuam, as de grande porte, as big techs, né? De forma mais intuitiva, né? Sem uma estratégia clara, né? Elas vão ter muita dificuldade no processo de transformação também, né? Então, o nosso papel aí como gestores, como administradores, né? Já que é um encontro nacional de administração, né? É justamente entender, né?
para que serve determinada tecnologia, né? Quais os problemas que ela vai resolver, qual é a complexidade. Sem abusar de você, nós temos algumas perguntas aqui ainda para responder. Estou acabando, né? Tô acabando. E justamente com isso a gente vai poder gerenciar, né? Então, no fim, né? E aí estou acabando aqui, a questão não é sobre tecnologia que a gente está falando, né? É sobre como a gente, a forma de operar, né? Decidir e liderar essas questões, né? Mas eu agradeço aí a todos pela atenção, pelo diálogo, né? E peço desculpas que eu me cedi aqui com o material, mas realmente a temática é uma temática que avança bastante, né? Obrigado a todos. Obrigado, professor Roberto Bernardes. Não, nós que estamos honrados e muito gratos pela sua profunda, intensa apresentação. Fiquei bastante impressionado pelo conhecimento, pela profundidade, muito articulada, né? E eu acho que ela complementa, interage super bem com o Ricardo Limonge, teve de manhã, que abriu, né, o evento, né? Então, eu acho que os nossos alunos, a audiência, teve um cenário, né, uma agenda bastante profunda em relação às implicações de usar, né, IA para pesquisa e produção científica, que é um tema bastante relevante, viu, Hernan? E é interessante porque, engraçado, na verdade, né? Porque quando eu comecei a estudar, tinha uma frase que era assim, ó, então, o tempo de representação científica, né? Então, os antropólogos tinham a tribo que eles estudavam e faziam, desenvolviam sua tese. Os engenheiros de produção tinham a fábrica, naquele tempo era case, né? E representavam. E aí nós temos os pesquisadores quânticos, que têm a sua amostra e fazem da sua amostra a representação da realidade. Agora, provavelmente, nós vamos ter pesquisadores que têm seus agentes de IA, têm seus algoritmos que vão tentar ajudar, apoiar a pesquisa e fazer a representação. Eu, inclusive, recebi um colega, ele veio apresentar para nós, falou assim, olha, eu desenvolvi um algoritmo para identificar problemas e gaps de pesquisa. Você acredita? Então, está chegando nesse nível, né? Mas o que é importante é a questão do trabalho, da reflexão, da imaginação, da científica, né? Que você está colocando, né? Os problemas somos nós que devemos ainda, né? Usar a reflexão, né? Nossa reflexão, nosso esforço para localizá-los. Ó, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou tentar resumir, que são várias perguntas, tá? Vamos lá. Estão todos elogiando a sua apresentação, né? Então, bom, primeiro ponto, será que você vai compartilhar a apresentação? Se bem que está gravada, né? Está gravada a apresentação, né? Está gravado. Eu ainda tenho uma série de palestras até o final do ano, que eu vou em vários lugares aí pelo Brasil, então, mas o professor Hernan vai viajar o Brasil inteirinho falando sobre isso e nos presenteou, né? Acho que foi a primeira apresentação antes da Ampar, de SEMIAGE, tá certo isso? Aqui começamos com essa temática. Mas, na verdade, eu tinha feito algo muito parecido no SEMEAD, na apresentação da abertura do início do ano, né? Da proposta. Bom, então, tem uma informação aqui antes, que é o seguinte, o nosso marketing pediu para divulgar nosso QR Code, né, para validação da participação. Então, a audiência e os internautas, por favor, validem a participação. Ó, tem duas perguntas aqui, eu vou fazer juntas, que é da Ana Lúcia Silva, né, nossa aluna, o Robson Marinho. A Ana Lúcia pergunta, eu vou fazer junto e você responde, tá? É melhor, eu acho. Aliás, eu acho que até que já respondeu. Né? Como os agentes de IA, a Ana Lúcia pergunta, podem auxiliar o pesquisador em tomadas decisórias para a pesquisa? O Robson pergunta, a formação de novos pesquisadores nos próximos anos deverá incluir obrigatoriamente o aprendizado sobre a construção de agentes de IA e programação, além dos conhecimentos tradicionais, né? E aí, eu acho que essas... E tem uma do João também, eu acho que poderia fazer junta, do João Pinto, João Custódio Pinto, né? Nosso aluno também. João, eu vou resumir a sua pergunta por causa do tempo, tá? Ele pergunta assim, ó, a respeito da questão da ética, integridade acadêmica, né? Se no Brasil existe algum alinhamento entre as instituições de ensino superior do que tange a protocolo de conduta para uso de IA, em relação à pesquisa acadêmica, né? Eu, de certa forma, você apresentou, não foi?
existe Sim. alguma legislação, né, sobre esse aspecto, né, mas provavelmente entra a questão também do direito autoral, copyright, né, nesse caso, né, da IA, é isso que vocês estão discutindo, talvez, você poderia falar um pouquinho melhor. E aí tem algumas outras perguntas que eu faço depois, tá bom? Deu para entender? Sim, vamos lá, vou tentar responder todos. Eu só vou precisar do nome do pessoal. Eu anotei Ana Lúcia e Robson, são os primeiros, né? E o João Custódio. E o João? O João Custódio, a Ana Lúcia e o Robson Marinho. Tá bom, vamos lá, então. O Robson, inclusive, fez uma tese de IA maravilhosa, né, de questão da área de marketing, viu? Legal, eu quero conhecer, viu, João, Não, né? você vem aqui a hora que você quiser, você consegue, pessoal. Parabéns. Bom, começando aqui pelo Robson, né? Eu acho que tudo começa com a formação de base, né? Então, é formação, educação. Países como Estônia, Sérvia, Lituânia, né, e vários países do mundo, eles adotam programação como uma disciplina básica, fundamental e necessária para estimular a criatividade e raciocínio lógico. É fundamental, né? Muita gente aprende isso só depois e entende que isso é necessário depois. É a mesma coisa de aprender matemática no ensino básico, ensino médio, né? O pessoal entende matemática decorando fórmula, está errado, tem que ter prática. E aí, quando a gente chega nesse momento maravilhoso que a gente vive, né? O professor muito bem falou, o professor Roberto, né? Dos agentes de IA transformando, né? No qual a gente percebe mudanças, a gente vê as tecnologias trabalhando com raciocínio, com agentes autônomos que executam tarefas, né? APIs, né, na parte de negócios, né, aprendem com feedbacks, a gente se depara com uma parte teórica de entender como é que isso realmente funciona, mas a gente também se depara com uma necessidade quantitativa, que é a necessidade de saber o que está acontecendo, mas como é que isso é feito, como é que isso é calculado. Eu falar, isso era aquela matemática lá do passado, né? Então, para isso que serve, né? Então, esses dias eu estava falando com os alunos sobre a questão, até dentro da programação linear, a questão da análise combinatória. Eles falaram, puxa, mas na época eu decorei o que era análise combinatória, agora eu estou entendendo como é que ela realmente funciona, traz a quantidade de soluções de um problema, e aí eu vou ter a solução ótima, e é a solução ótima que eu vou empregar na realidade. Então tá, mas é uma matemática que não é difícil, né? Mas na época, talvez o aluno decorou para a prova. Então, talvez trazer exemplos mais práticos, mais lúdicos da nossa realidade social dentro da formação. Então, eu acho que eu desculpo ter começado pela do Robson, mas é que a pergunta do Robson é justamente a base e encaixa muito bem com a da Ana Lúcia, que é trazer esses novos conceitos para a tomada de decisão. Então, é por isso que muita gente está indo para a área de programação, para a área de matemática, para a área de estatística, né? A matemática mais determinística, a estatística mais probabilística. Então, mas elas são complementares e necessárias. Então, o que eu recomendo? Estudem matemática. É a grande ciência ampla, né, no qual estatística está dentro, nasceu da matemática estatística, né, e começou a tomar, obviamente, um posicionamento muito grande, né. Então, mas é necessário, sim, a gente ter isso muito forte, a base quantitativa, nos programas de pós-graduação e no ensino básico também. Isso vai aumentar. Eu sigo muito, eu sou da Sociedade Brasileira de Matemática, e a gente fica analisando a questão do crescimento do PISA no mundo, e a gente está lá em último, penúltimo, junto com a Indonésia, nessa parte da matemática, na área de ciência. É fundamental avançar. Isso é uma literacia dessa parte quantitativa, né? Não só digital, né? Não só de IA, mas para aprender IA a gente tem que ter uma base quantitativa. Ela é necessária. Sem dúvida, eu vou dar outro exemplo. Eu tive com o CEPID, o Centro de Pesquisas de Inovação, né, e Difusão, né, tem um CEPID de matemática. E no CEPID de matemática, que é um programa da FAPESP, nós somos do CEPID de ecossistemas, eu faço parte. Tem a parte matemática aplicada à indústria, né, que é um elemento importantíssimo. E hoje eu tive com outro CEPID na área de vidros, ou seja, a dificuldade de demonstrar a aplicação desse conhecimento mais hard science, que é importante, eu acho que é isso que ele está dizendo, Ana. É demonstrar o potencial de aplicação de impacto na sociedade, né, dia a dia com conhecimento mais hard. Né? Tem mais duas perguntas aqui. Tem a pergunta do Alexandre Comitri, né? Ele fala assim,
Quais limites e critérios você recomenda para o uso de LLMs, né, na redação científica, especialmente quanto à autoria e transparência no método e reprodutibilidade nas áreas de administração e management, gestão, né? E ele também fala o seguinte: se esses métodos práticos você sugere relatar o rastro da IA sem comprometer a ética na pesquisa, né? Onde há fabricados com IA, né? Relatórios gerenciais fabricados com IA, onde há uma nova palavra, work spot, que trata da rápida disseminação com pouca profundidade. De certa forma, você abordou já isso, né? Como é que é o nome dele mesmo? Alexandre Comitri. Muito bem. Vamos lá, então. Tentar responder duas perguntas que foram feitas. João Custódio, eu não esqueci de você, tá? Isso. Então, o João falou antes, né? Eu não respondi, mas ele trouxe uma questão justamente dos aspectos éticos, né? Quanto à parte da inteligência do ensino superior, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Então, eu acho que o MEC está muito atento a isso, né? Observando o fenômeno, né? Mas isso a gente pode resolver com questões de tutorias personalizadas, né? Com o uso, a gente pode utilizar para geração de exercícios, traduções de alguns conteúdos, pode ajudar para parafrasear, né, frases, e isso também é a pergunta aí do Alexandre, né, que foi bem colocado, né? Pode ajudar nos currículos, mas sempre indicando, né, aonde foi feito, o que foi feito, né? Mas essa parte da reprodutibilidade que eu falei está mais na parte metodológica, né? Então, você usou um método, mas usou um método um pouco mais sofisticado e usou o apoio da IA, conta como é que foi o processo, porque isso vai poder ser utilizado para uma outra pesquisa, né? Outro pesquisador vai poder utilizar e vai te citar, mostrando como foi feita a pesquisa. Então, isso é a importância. Agora, para parafrasear, isso não tem problema, você pode usar, sim, ferramentas de inteligência artificial, justamente para o que acontece muitas vezes, né? O Turnitin, né? A gente usa o Turnitin nas revistas aqui da FEA, né? Para verificar se tem plágio. Às vezes tem lá 30%, 40%, a gente manda de volta para o autor e fala, olha, não dá, tem 30%, 40% de similaridade. Mas às vezes são trabalhos do próprio autor. Aí o autor não tem culpa, né? Ele está pegando os trabalhos dele, está pegando trabalhos do grupo de pesquisa dele, a gente fala, ó, faz ajuste, parafraseia algumas frases para não ficar igual, né? Aí é diferente do que realmente acontecer alguma situação complicada, como foi colocado, né? A preocupação do Alexandre, algum risco, né? Algum risco de plágio, de autoria, né? De opacidade também, né? Na parte da identificar justamente onde termina a contribuição humana e começa a inteligência artificial, né? E vieses também que podem existir no processo de treinamento, né? Então, mas as perguntas são muito boas. Espero ter respondido do João, né? E do... Tem mais alguma? Tem mais somente duas, pode ser, para finalizar? Perfeito. O Robson Marinho pergunta em relação a os impactos, né, em relação a quais são os impactos éticos da computação quântica sobre a produção científica, né, especialmente na questão da validação do conhecimento. E o Clayton faz assim, e dados sintéticos? Você tem alguma visão? O que seria isso, né? Qual é o seu ponto de vista? Não sei se você conhece, não. Dados sintéticos. Então, esses dias eu participei de uma reunião de pesquisa e tive a oportunidade de conversar também com o professor Otávio, que é professor de marketing também da IASH, né? E também está na FEA, né? Acho que o professor deve conhecer o professor Roberto, né? E existe uma preocupação grande com esse tipo de dados, né? Eles são dados que são escassos, né? Então a gente vai ter que criar. Eles podem ser dados também sensíveis, né? Dados de saúde, por exemplo, de seguradora, né? Eles vão ampliar dados reais, né? Eles ajudam no treinamento da IA, né? Eles vão reduzir esses vieses, né? Mas a gente vai estar simulando cenários extremos, né? Então, normalmente, quando a gente faz testes estatísticos de hipótese, né? Eles podem ser um pouco arriscados,
eles podem expor pessoas e eles podem expor sistemas reais. Então, essa parte da privacidade, eu acho que ela é um debate bastante importante. Então, tem um debate sobre esses dados sintéticos, né? Até juntando um pouco computação quântica, né? Eu acho que computação quântica está um pouco longe ainda do que a gente entende, porque a computação quântica não é para tudo, né? É para simulações de alta complexidade, né? Não é para pesquisa científica que a gente faz hoje, né? É para as grandes pesquisas, né? Para resolver problemas, por exemplo, de encontrar soluções de curas de doenças graves, como, por exemplo, câncer, né? Fazer um medicamento que vai resolver o problema de uma dor específica na cabeça, resolver um problema no coração, né? Então, vai analisar um conjunto de bases de dados extremamente grande, né? Para poder uma causa específica, né? Analisar o DNA do nosso corpo. Então, me vem muito a área da saúde, né? Quando a gente fala de computação quântica, né? Ou grandes bases de dados que interligam o planeta inteiro, que a gente consegue, agora não para questões muito isoladas, muito específicas. Aí, provavelmente, esse tipo de computação nem vai ser rápido, vai ser lento, que é o que já vem acontecendo. A gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da IBM, né? E eles falaram isso, para coisas muito grandes, e tem muito para desenvolver em relação a software também, né? Então, na parte dos algoritmos. É isso. Não sei. Muito bom. Na verdade, eles têm uma pesquisa, eles usam realmente para fazer vários problemas nanorobôs, né? A questão da supercomputadora, da computação quântica, mas eles têm um problema, tem umas barreiras que estão relacionadas a consumo, né? De energia, de água, né? Que exigem, né? Superaquecimento, ainda tem que ser superadas, né? Hernan, foi um grande prazer, foi muito bom ficar com você. Sabia que nós estouramos somente 1 hora, né? Eu acho que mas eu acho que os internautas também devem ter se deliciado, né? Devem ter curtido muito esse período, passou rápido. Eu fiquei bastante impressionado com o nível de conhecimento, com profundidade, a sua facilidade da linguagem, né? Importante, né? De transmitir esses termos tão complexos, né? E queria agradecer realmente agradecer em nome da FEI, né, toda a equipe. Queria agradecer também aos nossos internautas, a equipe que organizou, a professora Imã, né, que animou todo esse evento. Foi muito bom. Hernan, muito obrigado. Parabéns pela exposição brilhante, profunda, empolgada, generosa. Bom, foi um grande prazer estar com você essas 2 horas. Imagina, o prazer foi meu. Né? Agradeço a oportunidade de poder contribuir, né, com a academia, mais uma vez. A gente tem que gerar conhecimento, tem que discutir. É uma grata satisfação de estar mais uma vez contigo, de revê-lo, Roberto, e também os amigos, colegas, professores da FEI, pesquisadores. Parabéns pelos que vocês vêm construindo também na pós-graduação, na formação dos estudantes, e pesquisas tão interessantes, né? Você faz parte também aqui da FEA, né, Roberto? Então, fazendo as pesquisas, né? Os grupos de pesquisa. Então, parabéns pelo trabalho. Grandes queridos amigos, aí, eu me informei aí. Eu acho a recomendação agora é pegar aquele diagrama lá da pesquisa com as tecnologias e aprofundar aquilo, fazer um evento só daquilo, viu, Ana? Vamos lá. Vamos ver se a gente faz, tá bom? Combinado. Legal. Gente, boa noite. Nós encerramos hoje aqui. Prazer estar com todos aí.